É lamentável. Mas enfim. Então, o Popper estava dizendo, né, que nas ciências existem teorias e essas teorias são sistemas dedutivos. Então a gente viu nos últimos encontros que existem duas maneiras de se fazer teorias científicas, né, a indução e a dedução. Para o Popper, a maioria das teorias são dedutivas, ou seja, são aquelas que não necessariamente partem da experiência, mas através de uma hipótese generalista, se propõe, através do racionalismo crítico, a averiguação, né, no caso do Popper, através do princípio da falseabilidade, para poder verificar a capacidade que as teorias ou as hipóteses têm de sobreviver à crítica. E no caso dele, ele classifica, só para refrescar a memória, né? Ele classifica como teoria científica aquela cujas proposições dos enunciados possam ser falseáveis. Tipo, todo cisne é branco. Olha, se no mundo existe um cisne negro ou de qualquer outra cor, isso já falsificou a teoria. Logo, ele diz que uma teoria ela é científica na razão direta da sua falseabilidade ou da sua falseabilização. Do contrário, a ciência entra naquele esquema que a gente explicou no último encontro, que é uma ciência que acaba mascarando muitas informações com a tentativa de salvar a teoria, né? Aí, finalmente, então, a gente começa a 20ª tese do Popper, que diz assim: o conceito de verdade é indispensável para a abordagem crítica aqui desenvolvida. O que criticamos é, precisamente, a pretensão de que uma teoria é verdadeira. O que tentamos demonstrar como crítica de uma teoria é, claramente, que essa pretensão é infundada, que ela é falsa. A gente conversou nas últimas reuniões a respeito do problema da verdade, né? E a gente verificou que para a teoria do Popper, que por assim dizer, relativamente cética, a verdade ela existe, porém ela é inatingível aos seres humanos, que são incapazes, né, de mesmo que estejam falando algo verdadeiro, são incapazes de demonstrar ou de ter um conhecimento efetivo que prove ser verdadeiro. Porque tudo são leituras, tudo são linguagens de leitura com a realidade. Mas não é o relativismo. Lembra que a gente falou que ele não é relativista? Ele tem a verdade como uma meta existencial. Ou seja, você sabe que existe uma realidade verdadeira por detrás das aparências. Porém, o problema é saber e comprovar que o que você está falando é a verdade. Por isso que ele defende a verossimilhança, né? Ou seja, o conhecimento científico ele é construído linguisticamente através do racionalismo crítico, pela utilização do princípio de falseabilidade para se criticar as hipóteses e as teorias, e a aplicação cruel mesmo, né, violenta desse princípio garante a acessibilidade a um grau cada vez maior de proximidade da verdade, que é a verossimilhança. Então, a verdade propriamente dita, ela existe, mas é dificilmente reconhecida como a verdade propriamente dita, porque a gente não tem critérios, a gente não tem condições efetivas de dizer que durante todos os tempos da eternidade, uma determinada coisa, sob determinadas situações, sempre se comportará daquele tipo, daquela maneira que ela está acontecendo. Então, assim, a crença numa verdade, num conhecimento verdadeiro,
conhecimento demonstrável, ela é provisória ao invés de ser relativa. É justamente porque ela é mutável, ela é transformável, ela é, às vezes, abandonável, mas, de repente, num outro momento, numa dada circunstância, você retorna a ela, nem que seja de maneira instrumental, para que outra explicação se torne possível. Como a gente viu que na ciência existem muitas teorias e hipóteses instrumentais que não são verdadeiras, todo mundo sabe que é falso, mas que sem ela outras teorias mais importantes não funcionam. Por falta de uma explicação melhor, por falta de um fundamento mais sólido, se utiliza até prova em contrário. Então, assim, não é que seja relativo, cada um tem uma visão que é verdadeira por ser de cada um. Não. Existe a verdade e o papel da ciência, de certa forma, é se esforçar por alcançar essa verdade. O problema é como fazer isso. Os advogados usam muito essa teoria para descobrir a verdade de um. Digamos que o direito, a ciência jurídica, ela se fundamenta nesse princípio linguístico do relativismo da verdade. Tanto é que a gente viu, acho que até no curso de orientação comunitária, acho que a gente chegou a dar uma palhinha disso, de um filósofo, um sofista, chamado Protágoras de Abdera, que dizia: o homem é a medida de todas as coisas, de tudo que é enquanto é, de tudo que não é enquanto não é. Isso é um relativismo de uma corrente filosófica antiga, do século IV, V a.C., chamado sofística, que descobriu a elasticidade da palavra enquanto veículo de comunicação da verdade. Então, de acordo com as teses sofísticas, de fato, cada um tem a sua verdade, e a verdade mais forte, pela demonstração ou pela persuasão, alcança a vitória na disputa de um tribunal. Só que no que diz respeito à ciência, a ciência, pela aplicação do método científico, preocupado com a demonstrabilidade da verdade, reduz muito o efeito dos sofismas na construção da ciência propriamente dita e do produto científico propriamente caracterizado. Não quer dizer que não existam na ciência sofismas, existem, claro. Só que o método, por ser experimental e partir da observação, reduz muito a margem disso. E o que vai estar permitindo, digamos assim, o avanço da ciência para o Popper, em especial das ciências, na perspectiva que ele está apresentando, é justamente a aplicação do princípio de falseabilidade como princípio de demarcação entre o conhecimento verdadeiro e científico de um conhecimento, de um conhecimento verossímil e científico, de um conhecimento verdadeiro por demonstração. O verossímil científico, ele usa o princípio da falseabilidade e se usa do racionalismo crítico para o desenvolvimento através de hipóteses e teorias predominantemente dedutivas, ou seja, que não circunscrevam as propostas de solução dos problemas ao dado sensorial e quantificável imediatamente pelos sentidos. Então você constrói teorias, você constrói hipóteses e então, através da aplicação do racionalismo crítico, revisionista e da falseabilidade, você vai aferindo o grau de verdade. Popper, no início da sua tarefa filosófica, ele descredenciava totalmente o método de indução e a importância do método de indução na descoberta científica. Já na parte mais avançada do seu trabalho,
ele dá o crédito devido à indução como sistema de confirmação dos dados obtidos pela dedução. E aí? Isso é complicado mesmo, né? É. Muito. Tá, mas Eu vi muito. quer né? conversar um pouquinho? É Acho meio- bom a gente trocar uma ideia. O que está pegando? O que você percebeu disso tudo? Aqui a verdade, assim, parece que ela nunca tá provada, né? Porque para uma pessoa ela está certa, mas para outra já não está, né? Então sempre fica uma interrogação, né? Só que o Popper está falando de algo que ainda está acima disso. Porque isso que você acabou de falar é exatamente o relativismo. Cada um vai ter uma posição diferenciada, o argumento mais forte vence. Que é o que a gente vê na prática da ciência jurídica. Né? Quando o Popper diz que a verdade ela é inacessível ao ser humano, por isso que ela é verossímil. Verossímil é aquilo que se aproxima da verdade. E que por se aproximar da verdade, não é fixa como uma verdade absoluta, mas ela é reatualizável sempre, a cada novo avanço ou dos conhecimentos gerais ou dos conhecimentos específicos. Daí que ele diz que o conceito de verossimilhança, ele tem que ser o conceito de verdade, ele tem que ser o norte metodológico de qualquer pesquisa científica. Mesmo que a gente tenha consciência de que sobre a própria verdade a gente não tem condições nem de efetivamente demonstrar que é verdadeira, porque é circunstancial. Hoje é verdade, pode ser que amanhã ou depois, com novas descobertas, se chegue à conclusão que não era uma verdade tão verdadeira. Por isso que é verossímil. Então, o que aumenta no avanço da ciência não é a quantidade de informação, mas é a qualidade da informação que se tem, se ela se aproxima mais ou menos deste ideal metodológico que seria a ideia de verdade. A verdade seria mais uma meta a ser atingida do que uma efetiva operação a ser alcançada. Basta a gente lembrar que se é verdade que o nosso sistema nervoso central capta 400 bilhões de bits de informação por segundo e a nossa consciência pega até 2.000 bits de informação por segundo, os 199 bilhões 999 milhões 998 mil bits de informação por segundo que a nossa consciência simplesmente nem sabe que existe, por isso que ele é o inconsciente, já faz a gente no mínimo desconfiar que o que a gente tem como verdade, quando muito, pode até ser, mas a gente não tem nem como demonstrar. O negócio é sério. E se você parar para pensar que nossa sociedade é uma sociedade que tem o fetiche da verdade, que tem como objeto de desejo a verdade, enquanto conhecimento demonstrável, comprovável, você vê quantos certificados, quantos carimbos, né? Não, ratifico que este conhecimento, essa informação, nós temos um fetiche pela verdade. A inovação do Popper traz inclusive liberdade, né? Porque se você parar para pensar, se não existe o lado absolutamente certo, o lado absolutamente verdadeiro, mas todo um gradiente imenso entre o totalmente absurdo e o totalmente veraz, que é o verossímil, a gente percebe que a ciência amplia o seu potencial de explicação de fenômenos da natureza, ao invés de limitar aquele acanhado círculo do que a ciência vai definir como verdadeiro ou falso, como conhecimento científico ou conhecimento não científico. E aí a gente vê toda a reestruturação daquelas áreas do conhecimento que a gente viu no segundo ou no terceiro encontro, que podem, inclusive, por que não, colocar no rol de preocupações de conhecimento humano a busca pela felicidade,
Por que não a felicidade a felicidade ser como é que se diz, um objeto de ciência, a ciência da felicidade? De acordo com os parâmetros da ciência tradicional, ter um Ministério da Felicidade, como tem acho que é no Nepal. Tem ministério? Tem um ministério do governo que só se preocupa em promover a felicidade da população. Então, assim, uma coisa como essa seria um absurdo para a chamada ciência tradicional. Então, ó, saúde, educação, trabalho, indústria, comércio, minas, energia, de repente o Ministério da Felicidade. Ou seja, um ministro que a preocupação fundamental é gerar qualidade de vida e bem-estar para a felicidade da população. Seria inimaginável. Na ciência tradicional é inimaginável. Então vamos lá. A importante ideia metodológica que podemos aprender de nossos erros não pode ser entendida sem a ideia reguladora da verdade. Porque erro simplesmente consiste em um fracasso em viver de acordo com um padrão da verdade objetiva, que é nossa ideia reguladora. Então isso quer dizer o quê? Que para o Popper, a verdade, então, ela se transforma na ideia reguladora da existência e, sobretudo, do método científico, na medida em que você reconhece que atingi-la é impossível. Ou ter a consciência de atingi-la, mais impossível ainda é. Porém, na medida em que nós saibamos que existe um conhecimento verdadeiro, essas nossas ideias de hoje, Ruth, não serão tomadas como uma verdade absoluta, mas sim ideias provisórias que terão utilidade e aplicação provisórias até que novas descobertas ou acontecimentos enriqueçam ou neguem a verdade sobre essas ideias. Então perceba o quanto que isso torna a ciência dinâmica e poderosa. Porque você imagina, durante 2.300 anos, a medicina acreditou que a alma humana estava no fígado, através dos tratados médicos de Hipócrates. De uma hora para outra, os novos dados científicos e médicos constataram que o cérebro é o órgão melhor cotado para ser a sede da alma, ou da mente humana. E tudo que foi feito, escrito e realizado ao longo desses 2.300 anos acreditando que a alma estava no fígado. É um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento errado e falso, de acordo com a ciência tradicional, sim. De acordo com a ciência, sob o aspecto do racionalismo crítico, revisionista, parte desses conhecimentos gerados com uma teoria falsa podem ser reutilizados em novas propostas diante de novos desafios. Do contrário, tinha que pegar tudo, jogar no lixo e esquecer que aquilo existia. Menosprezar quem trabalhou nela, né, durante todos. Entendeu o que está em jogo? É a diferença entre as práticas da ciência regular, normal, né, ou tradicional, e a nova ciência e os novos conhecimentos científicos que Popper vem fundamentar através do racionalismo crítico, revisionista e falseabilista. Os cursos de filosofias hoje das faculdades, eles estão trabalhando esse novo pensamento, que é a ideia do Popper? Bom, hoje eu vi lá embaixo na sala dos professores uma revista, eu acho que no máximo do último trimestre, trazendo uma reportagem sobre Popper e Wittgenstein, que é um outro filósofo que trabalha com filosofia da linguagem, justamente trabalhando essa questão da verdade. Eu acho que o problema da indução é a verdade referencial. Agora, depende, né? Depende muito. Depende dos professores, depende da habilidade que eles têm de lidar com essa informação. Como eu falei na primeira reunião que a gente teve, Popper está em alta tanto no campo da ciência quanto na filosofia, mas ainda é um ilustre desconhecido.
Infelizmente, é um ilustre desconhecido. Basta ver que eu propus um projeto de doutorado na Unesp no ano passado e no ano retrasado eu propus 2 projetos diferentes. O primeiro projeto, 29 professores doutores, alguns pós-doutores em filosofia, disseram que nunca viram e não conhecem nada de Popper e não poderiam me orientar. E no segundo projeto, no segundo ano, nem sequer o projeto passou para a segunda fase. Porque eles viram que eu fazia passar pela mesma situação constrangedora. Então você perceba que, assim, é a realidade. Você vê, São Paulo é um estado rico, é um estado adiantado, com universidades de altíssima qualidade, né? Então, assim... Não tem alguém que pudesse. Tá entendendo? A coisa é meio complicada. Continuando. Denominamos verdadeira uma proposição se ela corresponde aos fatos, ou se as coisas são como as descritas pela proposição. Então isso quer dizer o quê? O jabuti é verde. Se você pega essa frase, olha para a cara do jabuti, o jabuti é amarelo, caiu em contradição entre o enunciado e o fenômeno, certo? E isso faz com que o conhecimento se torne verdadeiro ou falso. Isto é, o que é chamado de conceito absoluto ou objetivo da verdade, que cada um de nós usa constantemente. Ou seja, a verdade, ela é um processo de correspondência entre o que a gente pensa sobre a realidade e o que a realidade se apresenta aos nossos sentidos de acordo ou conforme eles são calibrados por essas hipóteses, por essas proposições. É isso que faz um conhecimento ser verdadeiro ou não. A reabilitação bem-sucedida deste conceito absoluto da verdade é um dos resultados mais importantes da lógica moderna. Então, ele está dizendo o quê? Que algo só pode ser caracterizado para a ciência, para a lógica moderna, se o seu enunciado for correspondente ao fenômeno. Se você disser que os anjos são todos do sexo feminino, e você nunca tiver a oportunidade de analisar um certo quantitativo de anjos a respeito do assunto, esse conhecimento é falso. Agora, se de repente de um universo de 1000 anjos você consegue analisar a sexualidade de 900 deles, então a sua pesquisa tem 90% de chance de ser verdadeira, de que a maioria deles é ou não do sexo feminino. Então, esse princípio é que garante que uma frase, ou um pensamento, uma ideia seja verdadeira ou não. Tá? Pode continuar para a gente? Esta observação alude ao fato de que o conceito de verdade tem sido desprestigiado. Realmente, isso foi a forma matriz que produziu as ideologias relativistas dominantes em nosso tempo. Esta é a razão pela qual estou inclinando a descrever a reabilitação do conceito de verdade pelo matemático e lógico Alfred Tarski como filosoficamente o mais importante resultado da lógica matemática. Então você percebe, o princípio de verdade, a verdade como meta metodológica, o racionalismo crítico, revisionista e falseabilista de Popper para a ciência, deducionista, né? É parte da teoria da verdade desse filósofo e matemático Tarski. Tá? Ele vai trabalhar muito com isso. Continue, por favor. É claro que não posso discutir esse resultado aqui. Meramente posso dizer, bastante dogmaticamente, que Tarski obteve sucesso da maneira mais simples e mais convincente ao explicar onde repousa
a adequação entre as asserções e os fatos. Porém, isto foi precisamente a tarefa cuja aparente dificuldade desanimadora conduziria ao relativismo cético, com consequências sociais que não preciso aqui decifrar. Tá, aqui é um ponto importante. Terceiro, se você defende a tese de que todos têm razão e que a verdade ela é feita de meias verdades, depende de quem fala, em que circunstância é falada e o que está em jogo. O que está em jogo, em última instância, principalmente no mundo social, em especial nas ciências sociais, é a aceitação de que tudo pode. E se tudo pode, como ficam então as bases das relações morais, éticas, deontológicas e, sobretudo, jurídicas? O que vai pautar o relacionamento das pessoas e dos grupos sociais, se tudo é relativo e se a verdade depende de quem tiver melhor padrão ou capacidade de persuasão? A estabilidade da sociedade fica iminentemente ameaçada pela violência, seja ela de ordem econômica, política, psicológica, numérica, militar. Então, o conceito de verdade tarskiano, para o Popper, é fundamental para a construção de sua teoria sobre a ciência e todas as suas aplicações. Continua, por favor. Segundo conceito que tem utilizado e que pode requerer elucidação é a ideia da explicação, ou mais precisamente, a ideia da explicação causal. O que é a explicação causal? É justamente a origem, a causa do porquê que determinado fenômeno se manifesta de tal ou qual maneira. Tá? Então, a explicação causal é a fundamentação prática do método científico. Porque toda a ciência, todas as suas teorias, todas as suas hipóteses e as suas maneiras de se fazer, objetiva pura e simplesmente dar explicações sobre o que é a realidade e os fenômenos que nela acontecem. Se não for para isso, não tem sentido. Continua, por favor. Um problema puramente teórico, um problema da ciência pura, consiste sempre na tarefa de achar uma explicação, a explicação de um fato ou de um fenômeno, ou de uma regularidade destacada, ou de uma notável expressão à regra. Aquilo que pretendemos explicar pode ser chamado de explicando. A solução tentada do problema, isto é, a explicação consiste sempre numa teoria, em um sistema dedutivo que nos permite explicar ou explicando, relacionando-o a outros fatos, as assim chamadas condições iniciais. Uma explicação integramente explícita consiste em demonstrar a derivação lógica ou derivabilidade do explicando, da teoria reforçada por algumas condições iniciais. Bom, vamos pensar junto e apertar a tecla SAP desse parágrafo? Então diz ele aqui, um problema puramente teórico, um problema de ciência pura, consiste sempre na tarefa de achar uma explicação. Então a ciência, ela quer saber o quê? Ela quer explicar o mundo e os fenômenos que acontecem no mundo. Beleza até aí? Sim. A explicação de um fato ou de um fenômeno ou de uma regularidade destacada ou de uma notável exceção à regra. Por exemplo, durante 500 lançamentos de uma pedra a 50 metros de altura, na 51ª tentativa, ao invés dela descrever uma trajetória retilínea,
de cima a baixo, ela dá 5 voltas ao redor do seu próprio eixo e quando quica no chão, e quando bate no chão, ao invés de afundar a terra, quica 3 vezes antes de afundar a terra. Isso é uma quebra da regularidade. Se 50 vezes você foi lá, se comporta daquele jeito. Aí uma vez ela... Pronto. Então, tem algum outro fenômeno envolvido no processo. Então, a preocupação da ciência é explicar o fenômeno e como esses fenômenos e suas regularidades acontecem na natureza, no mundo. E é com isso é, aliás, o conhecimento científico. Isso é o conhecimento que é gerado pelo ser humano. Vamos continuar, olha só. Aquilo que pretendemos explicar pode ser chamado de, na verdade em latim é explicando. Explicando. Ou seja, aquilo que é o objeto da teoria, aquilo que precisa ser explicado, o Popper vai batizar aqui de explicando. A solução tentada do problema, isto é, a explicação, consiste sempre numa teoria, em um sistema dedutivo que nos permite explicar o explicando, relacionando-o a outros fatos. Então vamos devagar aqui que nem diante. Então, toda vez que a gente tem uma coisa nova na natureza, ou uma coisa que a explicação atual não é suficiente mais para explicar tudo o que está acontecendo com aquela coisa, essa coisa se torna um explicando, ou seja, um objeto de explicação que vai ser investigado pela ciência. Objeto de explicação? Sim, porque é uma coisa curiosa que ou nunca foi catalogado, a gente não tem nada, nenhuma informação sobre ele, ou o que tem sobre ele já está ultrapassado porque ele faz outras coisas que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum. Então ele precisa ser investigado, ele precisa ser pesquisado. É o explicando. Né? Então o que acontece? Esse explicando, qualquer tentativa que você fizer de tentar encontrar a causa lógica, você estará fazendo uma explicação. E essa explicação, essencialmente, é uma teoria. Uma teoria dedutiva por quê? Você não tem como, com base na experiência e na observação, fazer, durante um determinado período de tempo, todas as observações e experiências necessárias sobre aquele fenômeno para você tentar criar uma explicação. Isso quem faz é o método indutivo. Só que o método indutivo determina uma certa quantidade de tempo e uma certa quantidade de experiências dentro de uma certa orientação metodológica e depois joga estatisticamente, imaginando, induzindo a possibilidade de tudo que você viu, quantificou e analisou ser o comportamento máximo e absoluto daquele fenômeno ou daquela coisa da natureza. O dedutivo não. O dedutivo você vai fazer o quê? Você vai criar uma explicação. Ah, por que caiu e antes de cair deu 3 voltinhas e ficou 3 vezes antes de afundar na terra? Quando você faz uma explicação dedutiva, deve ter acontecido que um golpe de ar circular foi forte o suficiente para fazer a massa daquele corpo se comportar daquele jeito no ar. Essa tentativa de explicar é uma teoria. E é uma teoria dedutiva porque você não viu isso acontecer além de uma única vez em 50 tentativas. Tem pessoas que acham assim, numa situação dessa, assim, sempre tem uma explicação, mesmo se eles leigos sobre o assunto, ele fala, não, é por causa disso. Justamente por lançar mão do método de conhecimento dedutivo. Veja, a dedução, ela exige criatividade. Ela exige que você faça o que ele está dizendo aqui, que você tenha a capacidade de relacionar com outros fenômenos parecidos e aí você supõe uma explicação viável até prova em contrário. Então pode acontecer de uma pessoa assim, que nem eu falei, tá com a razão. Tá com a razão. Realmente falar o que acontece mesmo ele
Não tendo conhecimento. Mas em ciência, sobretudo, a maioria das vezes não está com a razão. Por quê? Como que ele vai verificar se está com a verdade ou com a razão ou não? Mas então para ele estar com a razão ele tem que ser um cientista? Não necessariamente. Mas ele tem que ter consciência de que o que ele explicou, o explicando dele, nada mais é do que uma opinião sobre algo que ele verificou e ele lançou a sua teoria. Uma teoria dedutivista. Como é que essa opinião vai se transformar num conhecimento científico? Através da aplicação do método científico. No caso do Popper, ele vai usar, além da razão, ele vai procurar fazer um inventário de tudo que existe, por isso que é um racionalismo revisionista. Então, ó, ele vai estar relacionando com outras teorias que se aproximem de uma explicação para aquele fenômeno ali, mais ou menos condizentes com a sua teoria. E, além disso, ele vai para a experimentação. Vamos lá, de novo. 51 vezes. Se for repetitivo e o fenômeno se der com uma certa regularidade, olha que interessante, a gente acabou de descobrir uma nova lei da ciência. Mas se é falsificável, olha, em 50%, em 99,99% das vezes, a bola de pedra, ao cair, se comporta de maneira retilínea e afunda no primeiro toque do chão. Porém, em 0,01%, ela pode dar 3 voltinhas e quicar 3 vezes antes de afundar no chão. Para a ciência regular, isso era a prova de que a sua teoria era falsa. Para a ciência, de acordo com o que Popper propõe, isto é científico justamente porque existe na experiência concreta, na experiência do mundo, da vida, 0,01% que vai negar a sua teoria. Portanto, a sua teoria de que em 0,01% o corpo vai se comportar daquela maneira esdrúxula é tão científica quanto aquela que diz que ele sempre vai se comportar com uma queda retilínea. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Uma explicação integralmente explícita consiste em demonstrar a derivação lógica ou a derivabilidade do explicando, na teoria reforçada por algumas condições iniciais. Então, ó, toda vez que você estiver ao nível do mar e for ferventar uma certa quantidade de água, aos 100 graus centígrados, aquela água irá entrar em ebulição. Você fez a explicação da onde que vem a fervura da água, fazendo uma relação com outros conhecimentos e, ao mesmo tempo, demonstrando que isto acontece daquele jeito. Pronto, virou um conhecimento científico. Até então, é uma opinião. Continua, por favor. O lógico esquema básico de toda explicação consiste numa inferência dedutiva, lógica, cujas premissas consistem numa teoria e em algumas condições iniciais, e cuja conclusão é o explicando. Então, por exemplo, aquele teorema que a gente viu do sofisma, lembra? Todo lobo é um cão. O cão é amigo do homem. Logo, o lobo é amigo do homem. Isso daqui é um raciocínio.
um raciocínio que é um sofisma devido à qualidade dos elementos internos da frase, das proposições. Mas é um argumento válido no sentido em que é lógico. Ó, todo lobo é um cão. Os lobos fazem parte dos canídeos. O cão é amigo do homem. Verdadeiramente, tirando uma exceção ou outra, o cachorro ajuda e protege o homem. Ó, logo, o lobo, que é um cão, é um amigo do homem. Não é uma conclusão necessária, lembra? Que aqui é a proposição 1, proposição 2, né? E aqui é a conclusão. Por não ser uma conclusão necessária, é considerada um sofisma. Né? Ou seja, é uma aparência da verdade. Porém, a gente sabe que na natureza, de fato, existem casos em que os lobos não só não mataram os homens, como foram verdadeiramente a família dos homens. Né? Remo e os gêmeos de Roma, o próprio Mowgli, o menino lobo, né? Enfim, literatura. Olha, tem animais que criam outros. A gente não viu ali outro dia eu estava vendo uma galinha que gosta de abraço. Ela fica assim, toda paradinha aí, a criança abraça ela, ela fica quietinha. A gente já viu pato criando cachorro. Eles adotam, né? A gente já viu cachorro adotando galinha, gato. Então, assim, seriam fenômenos da natureza que são exceções, mas que, segundo a teoria de Popper, seriam essas exceções que dariam um caráter científico a certas proposições. Essa daqui, obviamente, em termos lógicos, é falsa. É um sofisma. É uma aparência da verdade, um raciocínio aparentemente verdadeiro. Porém, ele guarda o quê? Ele guarda o esquema de que toda a explicação dedutiva, ela tem algumas condições iniciais no qual a conclusão é a explicação. Por que alguns lobos são amigos do homem? Porque eles são canídeos e que, de certa forma, embora selvagens, em determinadas circunstâncias, podem não usar o homem como presa e cuidar. Entre outros animais, né? Então, você observa o valor disso no sentido da questão da investigação científica e do estabelecimento da verdade. Isso daí, a explicação, e sobretudo a conclusão da explicação, é que é o objeto da investigação, que é o que ele chama aqui de explicando. Tá? O esquema básico tem um número notável de aplicações. Pode-se apontar com sua ajuda, por exemplo, a distinção entre uma hipótese ad hoc e uma hipótese independentemente testável. Bom, como eu sou ignorante, vamos pesquisar o que é uma explicação ad hoc. Eu já ouvi muito falar disso, mas não sei dizer. Vamos ver o que é. Explicação ad... Em latim, se eu não me engano, seria ad hoc, mas eu já ouvi gente falar ad hoc. Mas não sei qual seria o mais correto, efetivamente. Bom, aqui na internet diz o seguinte, ó. Peraí que tá abrindo. Aqui diz, eu vou falar o que eu sei, tá? Ad hoc é uma expressão latina cuja tradução literal é para isto, ou para esta finalidade. É geralmente empregado, sobretudo em contexto jurídico, também no sentido de para um fim específico. Interessante. Então, hipótese
Oi? Diz não. Sim. Expressão latina cuja tradução literal é para isto ou para esta finalidade. Aí diz assim, é geralmente empregada no contexto jurídico com o sentido de para um fim específico. Para um fim específico. Aí tem aqui, ó, hipótese ad hoc. Em ciência e filosofia, ad hoc significa a adição de hipóteses. Quer copiar? Bota no verso. Escreve aí pra gente. Em ciência e filosofia, ad hoc, é com H, tá? Significa a adição de hipóteses estranhas a uma teoria para salvá-la de ser falseada. Olha que interessante. Então, o que ele está falando aqui, ó, a hipótese ad hoc seria uma tentativa de explicação que não estaria, que seria uma anomalia, né, seria uma explicação que não está relativa à teoria, né, ou seja, são de outras teorias e que são inseridas no argumento para tentar salvar aquilo que é anormal dentro da teoria, que está causando um determinado problema, no caso de ciência e filosofia. Então ele diz aqui no texto, o esquema básico tem um número notável de aplicações. Pode-se apontar com sua ajuda, por exemplo, a distinção entre uma hipótese ad hoc e uma hipótese independentemente testável. Ou seja, pode-se separar uma hipótese que é externa ao processo que está sendo analisado, mas que é implantado para salvar as consequências ou a conclusão desse raciocínio ou dessa teoria, ou chegar a uma hipótese que pode ser independente e que é testável. São essas duas formas, ok? Mas além, e isto poderia ser de mais interesse para vocês, pode-se analisar logicamente, de um modo simples, a distinção entre problemas teóricos, problemas históricos e problemas de ciência aplicada. Ou seja, a análise lógica das teorias e das hipóteses pode ser diferenciada de acordo com a área do conhecimento. Então, no conhecimento historiográfico, suas teorias podem sofrer uma análise lógica de tal qualidade, de tal caráter. Na área das ciências sociais, suas hipóteses podem ser analisadas logicamente de outra maneira. Ou seja, para cada ciência, uma lógica direcionada. É o que eu entendi aqui, né? Outro resultado é que a famosa distinção entre ciências teóricas ou nomotéticas e históricas ou ideográficas pode ser justificada logicamente, contanto que se entenda aqui sob o termo ciência, não meramente ciência natural. Lembra da divisão entre ciências naturais e ciências não naturais? No caso, humanas, sociais, aplicadas. Tá? Vamos só ver aqui o que é esse nomo não sei o que aqui, que é meio complicado. Nomotéticas, eu nunca ouvi falar isso. Nomotéticas. 15 e 20. Tá? Ó, vamos ver. Vamos ver aqui.
Ó, nomotética, quer a definição? Literalmente significa proposição da lei. Em filosofia, significa ideográfico. Então aqui, ó, tem uma etimologia. Anote aí. Em relação às humanidades, nomotético, Em relação às humanidades, ciências humanas. Nomotético é usado no sentido de capaz de estabelecer a lei. De estabelecer a lei. Ou o que dá leis. Então, assim, pelo que eu entendi, nomotético seria a capacidade de instituir regras, né, ou as leis que qualificam o processo que está sendo analisado de maneira lógica aqui, né? Então vamos só rever o texto para a gente ver se tem a ver ou se a gente viajou. O esquema básico tem um número notável de aplicações. Pode-se apontar com sua ajuda, por exemplo, a distinção entre uma hipótese ad hoc e uma hipótese independentemente testável. Beleza? Ou seja, uma hipótese que vem de uma outra teoria para resolver aquele problema que a teoria não tem mais como resolver. E aquelas hipóteses que são testáveis e verificáveis direitinho. Mas, além, pode-se analisar logicamente, de um modo simples, a distinção entre problemas teóricos, problemas históricos e problemas de ciência aplicada. Outro resultado é a famosa distinção entre ciências teóricas ou nomotéticas, ou seja, então Popper está querendo dizer que existem um grupo de ciências que são chamadas de teóricas, no sentido do quê? Daquelas ciências que normatizam a natureza e os fenômenos da natureza, que estudam o desenvolvimento de teorias explicativas. Eu estou entendendo desse jeito. E históricas ou ideográficas, que são aquelas que dizem respeito aos fenômenos decorrentes das escolhas humanas, parametrizadas pelas visões de mundo que os seres humanos têm. Então, por exemplo, os astecas. Os astecas perderam a guerra para os espanhóis, por quê? Porque eles tinham um mito que dizia que o fim do mundo viria quando um deus sairia da nuvem que viria do mar, um deus metade homem, um deus com forma humana, mas com pernas, com 4 pernas, ou seja, o cavalo. Eles não conheciam o cavalo. Então a guerra, embora a resistência e todos os conflitos que tiveram, foi ganha, por assim dizer, por circunstâncias históricas e míticas. Acreditava muito nisso. Sim, mas é o parâmetro de realidade que você tem. Se você acredita que de repente ter uma vida miserável é uma vida de purificação para você alcançar uma nova vida em melhores condições,
como acontece na Índia, né, com a aceitação do Dharma, né, o Dharma para pagar o Karma, o que acontece? A pessoa se submete e constrói uma realidade como a gente vê lá na Índia. Né? Então, pelo que eu entendi aqui, o Popper quer dizer com isso que a análise lógica ela pode ser aplicada com referenciais ou de ciência pura, chamadas ciências teóricas, ou nomotéticas, que ele chamou aqui, aprendi essa palavra, não sabia. Ou as históricas ou ideográficas, ou seja, que estão relacionadas a ideias, a teorias, a hipóteses. Não é isso? Parece. Bom, vamos terminar por aqui, até para a gente retornar na próxima semana, fazendo a leitura a partir desse mesmo parágrafo. Eu vou tentar também refletir um pouco mais, e aí na semana que vem a gente retorna fazendo um bate-papo sobre isso. E aí, Ruth, como é que está ficando a questão para você? Como é que você está pegando isso daí? É bom, mas é muito difícil, né? É que fala da teoria, uma pessoa, em 1900 ele é de 1900 eu acho que ele nasceu em 1900. Mas esse texto aqui já é mais recente, sim, né? Daí ele morreu, parece que eu sumi lá, ele morreu com 70 anos. Deve ser por aí. Mas pensar nisso aqui, né? Desse jeito assim, então... Na verdade, inclusive, ele fez essa proposta, né? Não existia isso antes dele criar, né? Então, daí a importância dele. O livro A Lógica da Investigação Científica, que foi o que a gente estudou no ano passado, é a base sobre a qual ele está fazendo agora essa lógica das ciências sociais. Ele é muito importante. Foi a obra que lançou o Popper como filósofo, entre aspas, profissional, né? Que é onde ele começou a ser conhecido e as consequências dessa revolução científica e metodológica dele, com o princípio de falsibilidade, é extremamente significativo para a história da ciência quanto para a filosofia. Agora, é de fato um conhecimento que exige atenção e calma. Mas vamos devagar, uma coisa de cada vez.